Pronto. Então a palavra escatologia tem a ver com o calendário, com o desenrolar do tempo, com os acontecimentos que aconteceram durante a história da raça humana. A escatologia, ela tem que estar em conexão com a arqueologia, que estuda os fósseis, ossos encontrados, objetos antigos, etc. Também a física. Oi? Eu quero... No dicionário Aurélio, essa palavra escatologia também tem a ver com excremento. Opa, então se ela tem a ver com excremento, eu já não tenho esse conhecimento. Aí já é bom, se ela tem a ver com excremento, então já tem que ser usada outra palavra para substituir escatologia. Então vamos falar sobre... Foi, né? Então eu vou pesquisar isso aí. Eu vou pesquisar assim. Que... Tá ouvindo, Alivan? Tá ouvindo, Horaci? Acho que a internet não tá boa, viu? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Tá ouvindo, dona Cícera? Isso. Eu ouvi você agora, Elivan. Elivan, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora, Elivan? Eu estou ouvindo. Ótimo. Então, o que eu ia dizendo? Ótimo. Então, o Valdeci deve estar ouvindo também, dona Cícera, e você. Então, se essa palavra escatologia tem algum indício de que faz parte dos 10% de palavra profana do português, então aí vai se encontrar outra que substitua e que seja a tradução correta do original. Mas o que eu quero falar, se a escatologia está errada, a gente desconsidera. O que eu quero falar é com relação ao desenrolar dos acontecimentos relatado num compêndio pequeno, que só foram escritos 12 capítulos. Apesar de tentarem enxertar o capítulo 14, capítulo 13, com contradições terríveis, o capítulo 14, que é o escrito de Daniel, que é o nome original. Daniel. O profeta, ele chamou a atenção para os últimos dias em vários capítulos. No capítulo 2, versículo 44. Capítulo 2, versículo 44, é um versículo pequeno, ele não é tão longo. Oi? Ah, sim, é capítulo 2, versículo 44. De Daniel. Não, Daniel. Daniel 2,44. Que é um versículo muito chave das Sagradas Escrituras. Nós já falamos outras vezes que um dos ensinos principais da Sagrada Escritura é o reino, é o governo, é o domínio do Todo-Poderoso sobre a raça humana e sobre todo o universo, porque ele é soberano, ele fez todas as coisas, ele é o dono de tudo, ele é o oleiro que faz do barro telha ou tijolo. Ele é o dono de tudo. E o mero tolo mortal desfruta do que ele fez aqui na terra. Se bem que algumas pessoas chamam ele de tirano, porque a pessoa não quer obedecer suas normas. Normas boas para a raça humana. Porque é ele que nos ensina a tirar proveito. Nenhuma norma dele, mesmo que eu não entenda. Mas todas as normas cuidadas por ele é para o nosso beneplácito, para o nosso deleite. O ser humano pode até não entender, mas é para o seu próprio bem. O Todo-Poderoso é um pai altamente benéfico que quer o nosso bem. Então, o seu reino é o ensino patente que levou o profeta Daniel 2,44, está registrado. E nos dias daqueles reis, falando dos reis mais corruptos, falando do fim, esse versículo, o Elohim, o Todo-Poderoso do céu, estabelecerá um reino que jamais será destruído, e ele mesmo não passará para sempre, ficará estabelecido para sempre. Diz que ele não passará, mas ficará estabelecido para sempre. Por quê?
nós estamos dentro do tempo, hoje o tempo iminente do desenrolar, do entronamento do rei reinante, que fez uma aliança com o seu pai, desde o começo do mundo, quando Adão pecou. Satã pensava que ele tinha ganho, que ele ia reinar sobre a raça humana sozinho, que ele iria fazer a raça humana de gato e sapato, iria aprontar aqui na terra e ficar por isso mesmo. Todo-Poderoso tinha um plano que era o resgate. O resgate. E esse resgate é para levar o homem para o reino. E quando Yahoshua foi inquirido, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Isso está na fundação do universo, que muita gente não tem esse escrito, ou algumas pessoas pensam que não é inspirado. Mas lá, diz que o Todo-Poderoso tinha como algo escondido, que mostrou aqui agora, isso aqui ó, é o resgate. Aí diz lá o relato, que nos tempos futuros, esse resgate iria acontecer. O homem governa o próprio homem para o prejuízo do que é governado. Eclesiastes, escrito por o rei Sheilomó, capítulo 7, versículo 8. O homem tomou reinos nas suas mãos, tomou o governo da humanidade. Os irmãos estão me ouvindo? Tá caindo, eu acho que a sua voz está sumindo, mas agora eu ouvi. Ouviu, né? Então, vou mais uma vez repetir. Oi. A sua internet tá caindo, né, Ricardo? É ruim isso aí, viu? não estava assim, mas começou isso semana passada. Que coisa horrível. É também que o tempo hoje está muito nublado. Mas acho que não é isso também. Bom, de qualquer forma eu vou continuar proferindo. Espero que os irmãos entendam alguma coisa, que o Todo-Poderoso nos auxilie para que chegue o som audível nos vossos ouvidos. Então, o reino, o governo, caiu nas mãos da raça humana. O homem ímpio governa para o prejuízo daquele que é governado. No passado, em diversos países, inclusive em Israel, o rei Acabe, que é o nome da gente entender quem está falando, colocaram Acabe, porque o V e o B é a mesma letra em hebraico praticamente, só um pontinho distingue. Tem um H e o H pronunciado, é Acabe. Ele inventou de fazer uma aliança com a Síria e casou com Jezabel, que é Iezabel no original. E antes, para tomar o poder, ele matou o pai, ele assassinou, mandou. Ele é o mandante do crime. Uma mulher entrou no quarto, o rei tinha muitas concubinas, e ele fez com que uma concubina da Síria, partidária de Jezabel, matasse o pai dele. Isso aconteceu em Israel no passado. Poucas pessoas sabem disso. Mas o pai de Acabe, que o povo chama Acabe, era assassino quanto mais. O sacerdote Hilel da época, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, foi chamado por ele para ungir ele. Ele disse: não vou ungir você, porque você cometeu crime, suas mãos estão cheias de sangue, você não pode. Ele mandou assassinar o sacerdote, também mandou, porque ele não era de matar, ele não, o caso do sacerdote, eu estou equivocado. Segundo a novela a novela agora de Jezabel, ele mesmo matou com uma adaga. Ele mesmo matou. Mas pode ele não ter matado, ter mandado alguém matar. Sei que eu vou averiguar esse relato. Porém, ele é culpado de 2 assassinatos dentro de pouco tempo. Ele queria a unção do sacerdote, e o sacerdote verdadeiro disse que não ungia ele, que a mão dele estava cheia de sangue, de pessoas inocentes, e ele não era para subir ao trono. Ele matou o sacerdote. Os irmãos estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Sim. Então, ele mandou matar o pai, participou também do assassinato do sacerdote, e pagou com dinheiro a um sacerdote fajuta para ungir ele rei de Israel. Ele fez isso, governo humano. Os egípcios, entre os egípcios, vários faraós foram assassinados por comida, por bebida, vinho, colocavam veneno naquela comida ou naquele vinho, e o monarca, o reinante Beleléu, ia para a cidade de pé junto. Em outros países do mundo, isso é notório.
Até no Brasil, trazendo para a história por pouco tempo, há suspeita de que Tancredo Neves, há suspeita de que Getúlio Vargas, ou outros aí, foram assassinados. Exemplo de um assassinato nas Américas. Exemplo de um que foi assassinado nas Américas. Nos Estados Unidos, em Dallas, 1956, se não falar a memória, John Kennedy foi assassinado com um tiro. Isso aí todo mundo sabe, tem vídeo na internet mostrando até o tiro na cabeça que ele levou. Então vários governantes foram assassinados e homens ímpios, disse o rei Shelomó, homens ímpios governam para o próprio prejuízo daquele que é governado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, porque não é nome próprio, a gente pode traduzir. Eclesiastes. Essa tradução é aceitável, porque a palavra Eclesiastes é aquele que anuncia a palavra. Em hebraico, Kohelete. Kohelete vem de Kehilá. Kehilá é comunidade em hebraico, aquele que está falando na comunidade. Aí é aceitável, a tradução Eclesiastes, dá para aceitar. Então Shelomó disse que o homem governa o homem para o prejuízo daquele que é governado. Nós estamos vendo isso na prova, na íntegra. Vários governantes assassinados tinham boa intenção. Homens ímpios tomaram o seu lugar, cometeram barbaridade. Vamos voltar para o caso do rei Acabe. O rei Acabe, ele não tinha o poder na mão. A mulher, quando entrou, dominou ele, a ponto de matar 7.000 profetas. Matou 7.000 profetas. Ficaram Micaiahu, que o povo chama de Miqueias, e Eliahu, que o povo chama de Elias. Mas todos os profetas apontavam para o tempo. O assunto nosso de hoje. Todos os profetas apontavam para o tempo da consumação. O tempo que o Todo-Poderoso vai tomar das mãos dos homens ímpios e malfeitores o seu reino. Não tá ruim, não tá, Elivan? Tá muito ruim, tá? Mas tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Mas veja só, os irmãos, Elisa está gravando, o que os irmãos perderem, vai ser mandado o vídeo para os irmãos, aí você vai acompanhar na íntegra o que eu falei. Vai estar sendo gravado, então depois vai ser mandado o vídeo pelo YouTube com o título que foi falando escatologia, né? Que essa palavra está sendo suspeita de que é uma palavra que não é aceitável. Nós vamos pesquisar, porque se tiver esse indício do que Elivan disse, aí vamos jogar ela fora e colocar outra. Porque não podemos ficar de língua parada. A língua tem que ter um idioma para falar, para expressar aquilo que quer dizer. E nós queremos o verdadeiro conhecimento. Nós queremos o verdadeiro conhecimento. Não é isso, Elivan? Aqui tem uma parte, mexe com daqui, falar um negócio sobre essa. Tá ouvindo, Elivan? Tem uma pasta lá, Pode falar. uma teologia, a teologia aqui, Sim. curso de teologia que eu ensino aqui, e uma das pastas é escatologia. Essa escatologia o capítulo de Jesus. Não, pode deixar lá. Então, Elivan, é isso mesmo. Estou entendendo o que você está dizendo. Então, É uma das partes. isso. Eu fui pesquisar esse nome, o significado dela, a escatologia, exatamente por conta que eu achei estranha essa pasta. E é uma das pastas, 16 pastas o estudo da teologia sistemática que eles fazem nos seminários aqui próximos. E aí tem esse estudo, uma dessas pastas, né? Cristologia, bibliologia e etc. E tem essa pasta escatologia. Então eu fui pesquisar para saber o que quer dizer essa palavra escatologia. Realmente fala do futuro, fala de algo lá na frente. Isso. Fala sobre essa parte da vinda, de Arushu, etc. E eu encontrei essa palavra no dicionário e dizia que a palavra escatologia também tem a ver com experimento humano, porque experimento de modo geral, porque ele, através desse estudo do experimento, é a única coisa que fica do ser humano, além dos ossos, e eles conseguem encontrar a descendência
Isso, beleza, exatamente, perfeitamente. Então vamos falar do passado para chegar. Eu estou falando do passado, estou imitando o hebraico, porque o hebraico você fala do passado e depois do futuro. Então, eu estou já chegando no dia de hoje. Então, os profetas, eles falavam, todos os profetas apontavam. Vamos começar por um dos maiores profetas, que o povo conhece como Moisés. O que foi que ele disse em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18? Ele disse, Yahavehu Elohenu, ou seja, nosso Todo-Poderoso, enviará um profeta semelhante a mim. E quem não ouvir este profeta será decepado do meio do seu povo. Estevão, quando estava diante do Sanhedrin, que o povo chama Sinédrio, que é tribunal do julgamento, entre os hebreus lá no passado, Estevão disse, olha, nosso povo passou 400 anos como escravo no Egito, que no original é Mitzray. Nosso povo assim foi levado, atravessou o mar pelo profeta, e o profeta passou 40 dias no monte, e falou o assunto, disse, mas vocês foram rebeldes. E ele disse, enviarei um profeta semelhante a mim, se referindo a este Yahoshua que vocês ajudaram a assassinar. Então, para ele e para a verdade, aquele homem que veio era o verdadeiro, não era um falso. Tinham vindo vários falsos profetas antes de Yahoshua. Veio Bar Kocheva, depois dele no ano 100, na época de Adriano, imperador romano, que sublevou milhares de pessoas para o erro, para seguir uma seita. E tiveram outros e outros, que eu não vou aqui me ater agora, não vou mencionar nome por nome. E na época moderna que nós temos falsos profetas dizendo que é o Mashiach. Nós temos inúmeros. No Brasil, de conhecimento, eu tenho uns 2, ou mais deve ter. Bom, não vou citar o nome aqui agora, que esses são no Brasil. No Brasil. E no mundo afora, quanto não tem? Na atualidade. Mas como o assunto nosso não é falso profeta, é o tempo, os acontecimentos relativos ao tempo e o estabelecimento do reino. Vamos lá ao que nos interessa na data de hoje. Como eu ia dizendo, todos os profetas faziam alusão, apontavam para aquele que haveria de vir. E Yohan, que é chamado de João, quando ele viu Yahoshua, ele disse, eis o Cordeiro de Elohim que extirpará o pecado do mundo. Ou seja, que tirará o pecado do mundo. Quer dizer, para Yohana, de acordo com a verdade, aquele homem que estava ali diante dele, que era seu primo, diga-se de passagem, era o rei que haveria de reinar e que falava com autoridade. Ele não falava como os saduceus, como os fariseus ou como qualquer outro grupo que existisse, mas ele tinha autoridade, porque ele tinha uma aliança para um reino desde a fundação do mundo, quando só existia um casal humano. Quando só existia Adão e Havá, que o povo chama Adão e Eva. Essa aliança foi concluída lá. E ele sabia o tempo certo que ele iria nascer na terra. Sabia tudo que ele iria enfrentar. O texto diz, um texto da Escritura na aliança conclusiva, que Yahoshua não precisava que ninguém falasse da sua própria pessoa, porque ele conhecia a todos no íntimo. Ele conhecia a todos. Então, irmãos, ele é o nosso rei, reinante, que começou a agir na terra. Muita gente foi equivocado por conta do calendário com 12 meses, com meses em homenagem aos imperadores romanos, quando o profeta Daniel disse que o homem iria mudar os tempos e a Torá, a regra da Torá, como se interpretar a Torá. Mas o homem iria mudar os tempos. É só você ler lá Daniel capítulo 4, que fala desse assunto. Bom, então o homem pegou e estabeleceu um calendário com meses, com nomes pagãos, e além do mais, com 31 dias. A própria NASA está embriagada sobre esse assunto. Os irmãos estão ouvindo? A NASA, você pode colocar no Google. Segundo a NASA, quantos dias tem um mês? A resposta, 29 ou 30. Ora, 29 ou 30, quem diz isso não sabe. Se a pessoa pergunta uma coisa, eu dou 2 opções, eu não sei a resposta verdadeira. Por que ele não sabe? Porque o mês tem 29, mas é 29 noites.
não foge do padrão de 7, 14, 21, 28 para o Shabat. Não foge disso aí de jeito nenhum. Agora, como a escuridão já existia antes dele fazer o dia, está lá em Bereshit, era tudo escuridão. A noite já existia. Aí ele é muito sábio, deixou 377 noites. 377 noites, que você pega 3 mais 7, 10. 9 fora 1, mais 7, 8, número de perfeição. Isso é a cabala da numerologia, da gematria, o significado do número. Então, irmãos, o calendário cometeu diversas gafes. Esse calendário, diga-se de passagem, ele é o calendário gregoriano. Ninguém vai dizer que eu estou errado. Todo mundo que sabe, que é informado, sabe que isso é o calendário gregoriano. Ele já é uma emenda do calendário mariano. Ele já é uma emenda do outro calendário mariano, do juliano. E por aí vai. Então houve um equívoco. Eles mesmos dizem que esse calendário, muita gente diz que esse calendário tem falha. Muitos membros do cristianismo que estão embriagados, eles sabem dos erros, dizem bem claro que Yahoshua não nasceu no ano 0. Porque Herodes, que eu vou chamar de Herodes o Grande, morreu no ano 4. Entre o ano 5 e o ano 4. E Yahoshua já estava com 2 anos ou mais quando ele morreu. Se ele estava com 2 anos, obviamente que no ano 0 ele estava com 7. Ele não nasceu no ano 0. Você pode pesquisar que ele não nasceu quando o calendário zerou, da Fundação Romana. A Fundação Romana é 753. No ano 753 do calendário hebreu, Roma foi fundado. E lá foi descendo, lá não era crescente, era 752, 751, 750 e por aí vai. Quando chegou no ano 7, a profecia do nascimento do libertador aconteceu. E no ano 33, quando ele foi executado no madeiro, ele estava com 40 anos, não 33. 33, quem colocou foi a maçonaria, junto com o sistema religioso. Ele foi executado por ser o grande sacerdote, de fato e de verdade. Ele foi assassinado, imolado com 40 anos. E esse sacerdote, que faz expiação pelos nossos pecados, ele disse com muita clareza, ele disse aos seus seguidores: olha, os irmãos estão ouvindo? Está ouvindo, Guadaci? Está ouvindo, Dona Cícera? Estou ouvindo também. Ótimo. Então, esse profeta libertador, com toda a autoridade, que o Pai deu autoridade a ele, que muita gente confunde a autoridade com poder. A autoridade você tem, você é recheado de autoridade por alguém maior do que você, que tem o poder. É duas coisas parecidas, autoridade e poder. Então, Yahoshua não diz: todo poder me foi dado. Toda autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Ide por todo mundo e fazer alunos, imergindo em meu nome. Antes ele disse: ensinai quem é o Pai, quem é o Filho e como age o sopro sagrado. Ele não disse ensinai em nome de Trindade. Ele disse ensinai em meu nome. Agora ensinai quem é o Pai, porque ele sabia que o Pai existia. Ele não iria tirar o Pai fora. Quem é o Filho, que era ele mesmo, e como age, porque é um vento, não é uma terceira pessoa. A tradução lá de Matiahu, por chamar Mateus, correta é essa. Ele mandou imergir no nome dele, só no nome dele, não precisa dizer em nome de Pai, Filho, Espírito Santo ou sopro sagrado. Quando você vai imergir uma pessoa na água, a pessoa tem que fazer o credo. Creio que Yahavehu é o único todo-poderoso e Yahoshua Hamashia é o seu maior profeta. Se a pessoa não concordar com isso, não pode ser imerso, de maneira nenhuma. Porque tem que dizer que ele é único, porque é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, Yahavehu, nosso Yahavehu é um. Nós não podemos colocar outro como igual a ele. Então, Yahoshua Mashiach é o seu maior profeta. Tinha isso escrito nas escrituras. Mas Muhammad, ao entrar no latim lá na época dele, mandou adulterar e colocou no Alcorão que era ele o profeta, para enganar o povo do Islã, os seguidores do maometismo, do Alcorão. Lá diz que Alá é o único e Maomé é o único profeta. Tudo errado. E Yahavehu é único, sabemos disso. E Yahoshua é o seu maior profeta, o rei reinante que veio à terra e fez uma aliança para um reino. Está lá em Lucã 12:32. Lucã, que o povo chama de Lucas. É um nome bem parecido, e para quem fala hebraico é estranho, porque esse nome não é em hebraico, é em grego. Porque ele era grego, ele era médico e era grego. O nome dele é em grego. Não pode levar o nome dele para hebraico. Mesmo que escrever em hebraico, vai escrever o som que vai dar Lucã,
que é um nome grego. Ele era médico, formado pela Faculdade de Medicina de Atenas, na Grécia. E ele relatou: farei convosco uma aliança para um reino, como fiz com meu pai para o seu reino. Então, Yahoshua disse que faria uma aliança com um pequeno rebanho para um reino. E ele deu sinais, porque perguntaram a ele em Atos, capítulo 1, versículo 6. É neste tempo, e parece que está caindo, os irmãos estão ouvindo? Não. Está ouvindo? Essa internet tá um negócio impressionante, viu? Muito, vamos continuar então. Então, Yahoshua fez uma berite, que berite é a palavra hebraica para aliança, para um acordo. E Yahoshua disse, quando perguntaram a ele, é neste tempo que eles queriam a coisa de imediato. Atos 1,6, se os irmãos quiserem ler, ou anotar para ler depois, Atos dos emissários, que por chama dos apóstolos, Atos 1,6, relata assim: é neste tempo, olha agora aí o tempo agora, é neste tempo que restabeleces o reino a Israel. Vejam o que ele disse, Atos 1,6, agora Atos 1,7. Não vos compete saber o tempo que o Pai colocou sob sua própria jurisdição. Derrubou a Trindade aí agora. Ele mesmo não sabia se era naquele tempo. Ele mesmo não sabia. Repare só. Não vos compete saber o tempo que o Pai colocou sob sua própria jurisdição. Mas ficai em Jerusalém até receberes poder do alto. Receberes poder do alto. E anunciareis o meu nome, que era o nome do rei, na Shomerote. E a Shomerote é o nome que o povo chama Samaria, irmãos. Então ele disse: anunciareis o meu nome até os confins da terra. Mas ele nos alertou que viriam no lugar dele muitos falsos profetas. É onde nós vamos chegar agora. Como nós vamos saber sobre 1948? 1948, não 1914 propriamente dito. Porque não vou citar agora o nome, não vou citar nome por questão de educação. Houve um grupo que não tinha o nome que tem hoje, e eles disseram que seria 1914 o fim. Seria 1914 o fim. E não aconteceu nada. O próprio que proferiu esse discurso morreu em 1916, sem acontecer o que ele disse. Aí, como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e o relato fala de guerras e rumores de guerra, veja, mas não fiqueis apavorados, que isso não é o fim. O texto está dizendo na parte B do versículo que haveria guerra singular e relatos de guerras. Olha agora o plural. Aconteceu a segunda em 1945. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial em 1945. E nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerra todos os dias. É só você acompanhar em qualquer imprensa escrita ou falada. Toda a imprensa mostra guerras e rumores de guerra. Eu em 77 tinha apenas 11 anos, não sabia discernir muita coisa. Mas eu já ouvia falar sobre a guerra do Irã e Iraque. 1977, veja. Então, irmãos, o que acontece? Yahoshua anunciou, mas ele não disse que só seria guerra. Ele falou na Covid-19. Como ele falou na Covid-19? Ele disse que haveria pandemias num lugar após outro. Moléstias, câncer, doenças. Ele falou muitas doenças malignas e por aí vai. Ele falou tudo isso que iria acontecer. Mas o sinal da sua presença, não é ele vir com um corpo carnal, como alguns pensam. Muitos pensam. Não é ele vir com um corpo carnal. É a sua presença agindo. Sua presença agindo por intermédio do sopro que o Pai concedeu a ele. Ele disse, bem claro: observai a figueira. Quando a figueira estiver dando fruto, aí é o tempo. Aí ele diz também: rogai ao dono. Rogai ao dono, não é senhor. A Almeida tem senhor, mas é melhor você dizer dono. Rogai ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua vinha. Porque a colheita é grande, os trabalhadores, porém, são poucos. Aí vamos ver como nós chegamos a 1948. Em 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de hebreus
foram trucidados por Adolf Hitler. Adolf Hitler queria exterminar o povo de etnia semítica hebraica, os descendentes de pai Abraão. Mas no passado muitos tentaram isso. Os governantes malévolos, governando o homem para o seu próprio prejuízo, fizeram isso. Mas não foram bem-aventurados. Não conseguiram exterminar o povo de Israel. E quando chega 1948, reunião da ONU e um brasileiro no meio chamado Oswaldo Graça Aranha. Os irmãos podem pesquisar sobre esse homem e ver como esse homem é benquisto em Israel. Como esse homem é benquisto. Existe lá em Israel, em Tel Aviv, a praça com o nome dele. A Praça Oswaldo Aranha. Lá diz, abaixo da foto dele: bem-aventurado e bendito seja o teu nome, porque libertaste o povo escolhido de Elohim. Tem mais dizer, mas eu não lembro do resto. Sei que tem lá em Tel Aviv a foto de Oswaldo Aranha, gaúcho, que é do Rio Grande do Sul, que tinham votado 3 a favor e 3 contra. Estados Unidos tinha votado a favor, Canadá e Inglaterra, Japão e Rússia e o terceiro que eu não lembro, estava 3 a 3. E se Oswaldo Aranha dissesse não, a profecia não se cumpria, mas a profecia tinha que se cumprir e ele sabia que tinha que fazer o que ele fez. Então quando Oswaldo Aranha foi inquirido, ele preferiu falar em hebraico. Quando perguntaram a ele: e você vota sim ou não para Israel deixar a diáspora e voltar para o seu território no Oriente Médio? Ele prontamente disse: Et shalom be Yerushalayim ani ken, tradução em português, pela paz em Jerusalém, no caso Yerushalayim, que é o nome próprio, eu voto sim. Pronto, e decidiu. Aí se cumpriu a profecia. E Eshaiahu 61, pode ler esse capítulo. Lá o texto diz: poderá nascer uma nação em um só dia? Eu mesmo apressarei isso ao seu tempo. Ora, os fundadores do Vaticano, sob o Concílio de Latrão, diz que foi a criação do Vaticano em 1929, lá na Itália. Os luteranos, diz que foi quando Lutero rebelou-se contra o Vaticano. E por aí vai. Existem diversas interpretações esdrúxulas a esse respeito. Mas aí está falando com relação ao seu povo. Ao seu povo. O Todo-Poderoso não volta atrás, porque ele não é homem para que se arrependa. Quando ele disse: ó bichinho de Arrakov, que traduzido errado Jacó. Ó bichinho de Arrakov, sou eu que te socorro. Claro que ele castiga. Se nós negarmos que ele castiga, mas dizer que ele repudiou completamente o seu povo, isso é esdrúxulo, isso não está nas Sagradas Escrituras. Porque na aliança conclusiva, que é chamada erradamente Novo Testamento, que é uma aliança só, essa conversa de 2 alianças, 2 testamentos, velho e novo, isso aí é falso. Não devemos acreditar nisso. Na aliança renovada, Shaul diz: eu sou hebreu, circuncidado no 8º dia, filho de hebreus. Em outro texto, ele diz: os gentios eram apartados de Elohim, sem ele, sem a libertação, apartados da comunidade de Israel. Isso está lá em Galatim, capítulo 5, por chama de Gálatas, carta de Shaul ao povo da Galácia. Ele dizendo que se não aceitasse o plano hebreu, para tornar-se um hebreu, os galatinos ficavam sem Elohim. Porque você tem, se você quer a libertação, ser um liberto, você tem que tentar, enquanto a porta está aberta, entrar pelos muros para dentro de Jerusalém. Nunca espere a porta fechar. Porque se você for pular, o muro é alto e você vai se esborrachar no chão. Não queira entrar pulando o muro. Porque aquele que pula o muro é ladrão e salteador. Mas espere a porta aberta. E são 12 portas. Tem a principal, a porta principal que dá para o pórtico de Shelomó. Mas tem também a porta das ovelhas. Tem a porta de Efraim, a porta de Menaché. A cada porta ela tem um nome de uma tribo.
e entre por essa porta, porque você vai ter o verdadeiro conhecimento, vai deixar todo o conhecimento pagão da impiedade, do erro, e vai dizer assim: eu estou no colo de pai Abraão. Isso é figurado, não é literal. Você está no ensino daquele que disse, quando foi inquirido, porque ele sabia que o Mashiach haveria de vir. Ele disse: eu quero o hebraico. Quer dizer, por isso que Abraão era um hebreu. Abraão é a tradução errada, irmãos, que chamam de Abraão. Mas é muito bem parecido. Muitos nomes eles deformaram pouco. Dá para você entender falando mesmo em hebraico. Então, pai Abraão é o pai literalmente na carne da nação de Israel e dos gentios por adoção. Mas se você vai morar na casa de alguém, você tem que aceitar os costumes de alguém. Quer dizer, você agora vai morar na casa de Israel e levar os costumes pagãos para a casa de Israel? Não, não pode. Israel se ferrou no passado por aceitar costumes pagãos. Levava Israel para a idolatria. Levava Israel para a destruição do direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Israel era o único país que fazia distribuição justa dos bens materiais. Por um homem, a princípio foi por Moshe quando chegou no deserto. Ele dividia as coisas em partes igualitárias. O profeta Shemuel, que dá para entender quem está falando, colocaram Samuel. O rei queria levar ele para a guerra, o rei Shaul queria levar ele para a guerra. Ele disse: não vou não, mas eu vou orar por vocês do monte. E ele foi correndo por cima do monte. Os exércitos dos filistinos, que o povo chama filisteu, e toda a cambada, amoreus e outros juntos, receberam fogo do céu. Por isso que o Eclesiastes, capítulo 44, diz: Shemuel mostrou-se verdadeiro profeta. Quando Israel estava em apuros, ele ofereceu sozinho de cima do monte um cordeiro tenro. E Yahvé trovejou e destruiu todos os seus inimigos. Não foi preciso Israel desembainhar uma espada para vencer os inimigos. Mesmo assim, ele vai vencer todos os inimigos com o seu rei reinante, agora no fim dos tempos, quando ele foi entronizado. Está escrito na palavra: com a espada do sopro da sua boca. Não é mais Shemuel, não é Shaul, não é Moshe, não é nenhum outro lá do passado. Mas é Yahoshua Mashiach, que pagou alto preço para o resgate da humanidade obediente, que se arrepende, mesmo tendo vivido no erro, que recebeu o indulto dos seus pecados e vai ser salvo, vai ser liberto para morar na nova terra, depois que se cumprir todas as profecias, quando os falsos profetas forem destruídos. E Yahoshua, nos últimos tempos, nós estamos vivendo há 80 anos praticamente dos últimos dias. 1948 para hoje dá 80 anos praticamente. Se você fizer a soma, dá quase isso. O fim dos tempos começou em 1948, porque Yahoshua disse: observai a figueira. Quando a figueira estiver dando fruto, o verão está próximo. Estará próxima a vinda do Filho do Homem. Foi lá o que ele disse: estará próxima. Não é de imediato, não é agora. Porém, irmãos, se passar 90 ou 100 anos, ou até mais, de 100 anos dessa profecia, não podemos abandonar como vão fazer os ímpios. Os ímpios vão dizer assim: cadê a sua volta, que muitos diziam, que não aconteceu nada até hoje? Mas nós continuamos esperando a volta de Yahoshua Mashiach, porque ele pagou, como já foi dito por mais de uma vez, alto preço para a nossa libertação. E no Salmo 149, se não falar a memória, diz que é um preço tão alto que ninguém, nenhum ser humano por si próprio, pode conseguir mérito para isso. Melquisedeque, que era sacerdote à maneira de Yahoshua, suportou muito parecido com ele, mas chegou a desmaiar levando chicotadas do seu meio-irmão. Seu meio-irmão que queria o trono real da cidade de Shalaim. E disse a Melquisedeque: você aceita ser chicoteado agora, da 6ª hora, igualzinho a Yahoshua, até a 9ª hora do dia? Quando ele apanhou bastante, ele desmaiou. E o seu irmão Samael pensou, disse: ele está morto. Para que me serve esse cetro? Vou quebrar esse cetro, não serve nada. Eu vou embora, eu vou tomar posse do trono lá. E ele acordou. E pegou o trono real e disse: ó cetro real, eu paguei por ti alto preço.
Mas veja, Melequisedeque não foi pregado em madeiro. Ele levou umas boas pancadas, chegou a desmaiar. Por isso que o livro diz que ele é semelhante a Yahoshua. Porque ele foi bem parecido com Yahoshua. Quanto a casar, o texto diz que ele não casou. Não tem dizendo que ele ficou solteiro, celibatário. Mas diz que ele usava a barba grande, que ele usava o cabelo nos ombros, que ele andava como se fosse suspenso do chão. Por isso que Yahoshua é sacerdote à maneira de Melequisedeque. E Melequisedeque estará na mesa, sentado com o pai Avraham, Isaac e Jacove. Porque ele profetizou para o pai Avraham. Quando Sarai estava grávida, ele disse a ele: do teu ventre sairá duas nações, e de uma nação dela nascerá aquele que será o redentor de toda a humanidade. E eu o reverenciarei. Ele apontou para Yahoshua Mashiach, aquele que vinha à terra fazer um sacrifício maior do que o dele, porque ele só foi chicoteado e teve um desmaio e caiu. E Yahoshua suportou os escarros, suportou as pancadas, suportou ser furado de lado, mas ele não morreu. Pregado no madeiro, sentindo toda dor, só faleceu quando disse: Pai, em tua mão entrego o meu sopro. E ele antes tinha avisado para nós o tempo que ele iria voltar. Deu os sinais que nós devemos nos ater para 1948. De lá para cá, são os últimos dias deste sistema perverso de coisas. Não tem como, irmão, demorar mais 50 anos neste mundo. O que é que o homem vai inventar mais? Com relação a praticar impiedade. Estão fazendo tanta coisa de maldade que Satã deve estar dizendo: olha, para de fazer tudo isso, eu já não estou suportando. Eu mandei vocês fazer até aqui, vocês já ultrapassaram o limite da maldade. Entendeu? Então, toda maldade humana vai ter um fim, porque Yahoshua, diz lá o texto, vai matar os ímpios com o sopro da sua boca com uma espada afiada. Muita gente pensa que ele vai vir. Seu Delmo, que não está na nossa reunião, não concorda com isso. Ele acha que ele é bonzinho e que todo mundo vai ser liberto e ninguém vai se perder, porque ele é muito bondoso demais e tal e tal. Esse é o Deus da Grécia, que deixa o indivíduo à vontade de fazer o que quer de mal e não dá nenhum exemplo. O da Escritura não é assim, não. Nós temos o exemplo de muitos sendo castigados. Nós temos um exemplo de vários que foram castigados no passado. Podemos citar Moshe. Moshe, quando ele saiu de Midian para vir com Tziporá e os filhos, ele tinha circuncidado um, não tinha circuncidado o outro. Levou uma surra do melá no deserto, ficou com febre. Tzipora foi quem pegou a pedra afiada, circuncidou outro menino e ele ficou curado. Mas levou a surra de castigo. O profeta Ioná, que o povo chama Jonas, quando Yahavehu disse: olha, vai à grande cidade de Nivié e avisa ao povo que se converta. Se não se converter, eu vou destruir tudinho. Repare só como um entendimento bonito da Escritura. O profeta pensou: se eu vou nada, ele não vai destruir o povo não, que ele é bondoso demais, ele não vai destruir não, eu vou para outro canto. Comprou a passagem e foi para Tarshish, onde hoje é a Espanha. O que aconteceu no caminho? O profeta Ioná foi castigado. Como podemos citar isso? Está lá no capítulo 3 de Ioná. Os timoneiros perguntaram: quem és tu, de qual nação tu és? Ele disse: eu sou hebreu, sirvo a Yahavehu. Pois ora lá a tua divindade, que o mar está revolto. Aí Ioná disse: olha, é por minha causa. Me joguem no mar, que tudo vai melhorar para vocês aí. Eu sou culpado de tudo isso. O profeta disse isso, irmão. Eu sou o culpado de tudo isso. E aí nós sabemos que ele foi jogado no mar e o grande peixe o engoliu. E ele foi levado à cidade de Nivié para mostrar ao rei daquela terra que eles tinham que se converterem. Agora, isso aqui é um todo-poderoso, clemente, bondoso, muito benevolente, como está no Salmo 116. Ioná passou uma cidade que andava em 3 dias a pé, passou em um só dia correndo. Povo de Nivié, arrependei-vos, chegou o tempo. Isso também, irmãos, é como se fosse escatologia, que não é uma palavra boa segundo o que Elivan pesquisou, mas é acontecimento do tempo. Eu quero que os irmãos raciocinem sobre isso. Então,
o profeta passou e disse ao povo, arrependam-se, que era para poder sair do castigo, para não receber o castigo. E Ioná pensou que o Todo-Poderoso não ia destruir eles, porque ele sabia que ele era muitíssimo bondoso, armou sua tenda perto de uma boboeira, fez lá, botou umas varinhas, botou as folhas, era careca, e começou as folhas murcharem. Sabemos que o relato, o sol fez com que a boboeira secasse todas, e ele começou, ó coisa ruim, o sol na minha cabeça, ó coisa ruim, esse calor. Aí o Todo-Poderoso do céu trovejou e disse a ele, Ioná, Ioná, estás reclamando por uma boboeira que tu não plantaste, não regaste, não fizeste crescer? Não iria eu ter benevolência, complacência com 120 mil? Aí o indulto, para todo mundo, o indulto, veja que ele não é um tirano. Aí Ioná ficou esperançado de ser destruído, sabe, não foi. Aí o Todo-Poderoso disse a ele, não iria eu ter mesmo aí benevolência de 120 mil pessoas que não sabe distinguir qual é a mão esquerda da mão direita. E todos de Nivié não foram destruídos. Mas não foram por quê? O relato diz, o rei baixou um decreto, quando escutou a palavra do profeta, ninguém se alimente durante 3 dias e não dê nem comer os animais. O profeta tem passado, povo de Nivié, praticais um jejum para amortecer vossa carne, livrai-vos do pecado. O rei fez mais ainda do que era pedido. Mandou o povo não dar nem comida aos animais. Escaparam todos com vida porque se converteram. Exemplo de conversão. O povo se converteu e todos receberam o indulto. Mas vamos a um exemplo de um povo que zombou. Quando Moshe desceu do monte, ele pegou as 2 pedras e jogou no bezerro de ouro que o povo tinha feito. Teve que subir de volta para pegar os mandamentos mais uma vez. Mas antes, 250 revoltosos de Avirã e Corá tentaram desafiar Moshe. Aí Moshe diz, quem está do meu lado, quem está com Yahavehu, venha para o meu lado. Porque se a terra abrir a boca e engolir esses homens com tudo que eles possuem vivos, eu sou verdadeiramente profeta e Yahavehu falou na minha boca. Só foi ele terminar, todos os revoltosos foram enterrados com vida. Porque Yahavehu é aquele juiz que Abraão falou dele, que não cometeria injustiça destruindo o ímpio junto com o justo. Pelo contrário, Yahavehu quer que todos se arrependam, quer que todos alcancem o verdadeiro conhecimento. Yahavehu é bondoso, como está no Salmo 136. Yahavehu, ele não quer que ninguém se perca, mas quer que você entenda, por livre e espontânea vontade, qual é o seu plano de libertação. E o seu plano de libertação é o seu filho, que teve mérito, pagando alto preço, coisa que nenhum humano conseguiu pagar do mesmo jeito. Ser imolado no madeiro e não xingar, não blasfemar contra ninguém. Porque o texto diz que Yahoshua, quando era injuriado, não injuriava, diferente de nós humanos. Alguém pisa pouco no nosso calo e já saímos com com um bisaco de pedra, como o nordestino que sai para caçar. Linguagem que Valdeci e Elivan conhece, para tirar os pássaros. Você se prepara para revidar. Mas Yahoshua nunca fez isso, provando que ele é manso e humilde de coração. Embora que, na hora de dizer a verdade, ele dizia, talvez falando um pouquinho grosso, mas nunca foi arrogante, nunca foi insolente, pelo contrário, ele disse, sou manso e humilde de coração. E não só ele disse, vários outros relatos comprovam que ele era manso e humilde de coração. Certa feita nós sabemos, tem uma história que não consta nessas Bíblias, quando ele foi levado na calada da noite para ser julgado. Está no filme, aquele filme, Valdeci, de Maria Madalena, que é no último, parece que é no penúltimo episódio. Está lembrado, Valdeci? Estou lembrado, sim. Então, naquele filme ali, quando ele entra... Oi? Estou ouvindo. Isso. Nós assistimos com você essa cena aí. Isso, na Netflix.
ele entra amarrado no Sanhedrin na calada da noite. Como o homem governa o homem para o próprio prejuízo, ele disse, vós estáis com a Torá, e a Torá diz que ninguém pode ser julgado na calada da noite. Ficaram tudo calado, porque o texto diz lá de Devarim, ninguém pode ser julgado depois do pôr do sol. Moshe escreveu isso, não pode ter julgamento depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol você vai julgar errado, você está com sono, você tem que dormir. Ele já disse isso, vocês estão com a Torá e contra a Torá me julgam na calada da noite. Que era mais de meia-noite. Ficaram tudo tremendo para ele. Ele olhou e disse, não é só isso não. Muitos de vocês que estão nessas cátedras, ou seja, nesse ensino, nessa cadeira, prostitutas são mais dignas do que vocês. Olha só. Foi ou não foi, Valdeci? Ele disse isso ou não disse? Pois é. Roma tirou isso. Mas ele olhou para aquele povo ímpio. Porque a prostituta é mais digna, porque a prostituta comete o crime, mas é paga. E ele estava cometendo o crime sem receber nada. Por isso era mais pior que a prostituta. Exatamente. Aí a Yoshua disse, por esse motivo, muitas prostitutas entrarão no reino dos céus e vós ficareis de fora. Muitas prostitutas entrarão no reino dos céus. Exemplo, Rahav, que o povo chama Raabe, acolheu bem os espias, tornou-se uma israelita, e a Yoshua tem o sangue dela. E a Yoshua tem o sangue, ela é bisavó de Yoshua, ela é a avó do rei David. Ela se converteu, casou com o pai de Isai, que o povo chama Jessé. Muita gente não sabe disso. E a Yoshua é descendente de Rahav. Miriam de Magdala, protagonista da história. Ilustre mulher. Ilustre mulher. Todos, e a Yoshua deu a profecia e disse, todos vocês se afastarão de mim na hora do perigo. Mas Miriam de Magdala foi a única que ficou perto, mais próximo do madeiro do que a mãe dela, jogando terra na cabeça. Porque ela estava a ponto de acreditar mais nada disso. Porque o hebreu, quando ele tem uma decepção grande, ele coloca terra na cabeça e rasga a sua túnica. Isso é uma tradição bonita. Tradição não é tradição. Foi ensinamento que foi dado. Está escrito nos apócrifos que Roma tirou. Diz que a pessoa coloca terra e cinza sobre a cabeça e rasga a sua túnica porque está em grande aflição. Não é tradição. Na realidade é para fazer isso mesmo. Então, Miriam de Magdala foi jogando terra sobre a cabeça dela. Porque ela viu aquele homem que não tinha cometido nenhum crime. Aquele homem que ela tinha sido expurgada pela sociedade, explorada pelo ex-marido, explorada pelo rei, que o povo chama de Herodes, explorada pela rainha ímpia, Shelomé, levada para um prostíbulo sem ser prostituta dopada, e o marido vinha possuir ela contra sua vontade, dando um remédio alucinógeno a ela, sem ela ver, e ele praticava o estupro, mas ela conseguiu fugir desse prostíbulo, e vai pular do monte. Aí, quando vai pular, e a Yoshua bota a mão e segura ela com a força do sopro sagrado. Segura ela se vira, ele diz, por que você vai acabar com a sua vida? Ela diz, não tenho mais nenhum a quem recorrer, não tenho mais nada para fazer aqui. Ele vai, começa a falar com ela, e ela se converte. Se converte tanto a ponto de se apaixonar por ele, pensando em se casar com ele. Coisa que ele explicou para ela que não podia fazer isso, tal e tal, tal e tal. Muita gente vem com a ideia de que ela foi mulher dele. Mentira! Porque ele não veio para se casar. Ele não tinha essa missão na terra, ele veio, ele livrou ela da morte, que ela ia se suicidar. De tanto sofrimento que ela teve. Está lá escrito no escrito dela. Está lá no filme que a Netflix, já está inclusive assim, retirando, viu? Está sabendo? A Netflix está removendo, está em outro canal esse filme, mas a Netflix retirou. Retirou. Está em outro canal, que tem um rapaz aqui em Ibiúna, que ele está assistindo ele, mas é em outro canal, a Netflix tirou, porque isso deve ser pressão do Vaticano. Porque ali mostra como o Vaticano errou. Como o Vaticano errou. E o povo todinho, os evangélicos, Maria Madalena era prostituta. Mentira! Ela teve atos assim errados sem ela querer, contra a vontade dela. Ela não é para ser considerada prostituta. Ela não é prostituta. Não, de maneira nenhuma. E a Yoshua não considera ela como prostituta. De maneira nenhuma. Ela não é prostituta. Ele pediu perdão ao Vaticano há pouco tempo. E o Vaticano, Valdeci? Pediu perdão. E o Vaticano, a Elisa falou aqui agora, um Papa, parece que foi João Paulo II. Foi João Paulo II mesmo. Pediu perdão. João Paulo II pediu perdão, que a interpretação estava errônea, que ela não foi prostituta. Como foi que ele chegou à conclusão disso?
Será que ele não tem cópia desse livro lá no Vaticano? Que ele não quer passar para o povo? Eles pediram perdão pelo erro. Não é isso? Então ela não é nem ex-prostituta, porque ela cometeram com ela estando dopada. Você mesmo sabe dessa história todinha. Você assistiu o filme comigo e eu tenho todo esse relato aqui. Que as pessoas Então, confundem a prostituta da então pedra, Miriam né, de com Magdala, ela. Miriam de Magdala foi uma grande mulher. Foi uma grande mulher que foi a pessoa que ficou mais próxima da estaca de execução de Yahushua, foi Miriam de Magdala. E era considerada como prostituta. Oi? Cortando sua palavra. Cortando sua palavra. Maria Magdala foi uma grande mulher e costeou, ela era rica, costeou toda a trajetória do Machia até a morte dele. Ela costeou porque ela era rica e herdou tudo do pai. Ela era dona das peixarias de Capernaum, que o povo chama Cafarnaum. Exatamente, perfeitamente. Ela era dona de peixarias. Ela tinha muito dinheiro. Era rica perfeitamente. Entendeu? É verdade você dizer isso, Valdeci. Outra coisa, no filme mostra algo interessantíssimo que nós devemos citar agora. Ela ia pegar uma carruagem para fugir de Israel, quando o marido Hur estava à sua captura. E ela encontrou uma mulher que pediu uma ajuda. Ela disse: está aqui esse dinheiro, compre comida e roupa para os seus filhos e alimento para você. Veja que coisa bonita. Que coisa bonita ela fez. Quer dizer, existem diversos relatos falando da conduta dela, do que ela fez. Porque ela esperava a volta do Machia, a qual esperamos no tempo iminente. O Machia está voltando, porque o rei está voltando. O rei há de voltar brevemente. E todos os ímpios, todos que cometem impiedade, ele disse com relação a esses: trazei-os e abatei-os na minha frente. Trazei-os e abatei na minha frente. Esses que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Provando que ele é o rei reinante, predito lá nas 70 semanas, que começou em 587 e terminou em 1948. Então, começou as 70 semanas de Daniel e se cumpriu já há anos atrás. Mas o texto de toda a profecia não se cumpriu ainda. Porque o rei vai voltar, como nós sabemos. E as profecias não ficarão sem cumprimento. Porque Yahushua disse que não passará um tio ou um iude sem que tudo se cumpra. O profeta também disse, outro profeta disse, o profeta que chama de Isaías, que é Yeshayahu. Lá ele diz: sou eu que vigio a palavra do meu servo para cumpri-la, para que ela seja obedecida, para que ela se realize. O profeta que chama Jeremias, que é Yermeiahu, ele ainda pequeno, todo poderoso, disse a ele: o que vês, Yermeiahu? Ele diz: eu vejo uma boboeira. Ele se veste bem, porque é isso mesmo. Eu velo sobre minha palavra para que ela aconteça. Então o Todo-Poderoso, ele não volta atrás de sua palavra, ele cumpre no tempo certo, e nós estamos vivendo nos últimos dias. Porque a figueira já deu fruto. A figueira já deu fruto. Muita gente pode querer condenar Israel. Mas vejam que bebês de colo foram sequestrados. Todos os estatutos das nações do mundo, menos os países islâmicos, que é o grande vilão na história da humanidade. Todos os países civilizados dizem que se alguém entra na casa de outro para lhe fazer mal na calada da noite, essa pessoa, se morrer, seu sangue caia sobre ele próprio. A Torá já diz isso. Isso é tirado do Deuteronômio, capítulo 21 e 22. Então, invasão a domicílio é crime. Mesmo que para os terroristas do Islã seja o que está lá lutando contra Israel, o Hamas, seja de qualquer outro, Hezbollah e qualquer outro que exista, mas invasão à casa alheia é crime. E Israel está simplesmente defendendo não só a ele, mas se Israel fosse vencido pelo mundo árabe, nós aqui também seríamos atacados. Botem isso nas suas cabeças quem está ouvindo hoje. Como Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, mesmo no pecado, em algum erro, mas ele diz que combate
uma guerra a benefício do mundo civilizado. Crianças de peito foram sequestradas. Ontem foram libertados 51. Mas ainda tem mais de quase 200 pessoas sequestradas pelo Hamas. Israel não invadiu o território de ninguém. Israel está lá no seu canto. Israel queria estar em sua figueira, debaixo de sua figueira, em paz, na Shalom, sem nenhum contratempo. Mas não tem problema não, o dono de Israel está voltando. E toda a terra será Israel. Está escrito no Salmo 72. Que o rei terá súdito de Maamá. Foi uma profecia do rei David, falando do seu filho, Shelomó. Ele teve muitos súditos, muitos reis pagaram imposto a Shelomó. Mas o texto se aplica na íntegra a Yahoshua Mashiach. E em outra escritura que Roma tirou diz que ele estava falando, também se referindo ao Mashiach, e não adianta ninguém lutar contra Israel, porque Israel é escolhido e não pode ser revogado. Devemos ter a mentalidade daquele profeta que foi chamado para amaldiçoar, mas ele não foi, mesmo sendo pagão, ele foi proibido. Ele disse, não adianta eu querer amaldiçoar esse povo que sai como uma leoa para pegar a presa. Mesmo que eu amaldiçoe Israel, Israel é abençoado. E foi dito a Jacob, eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E isso vale para hoje. Isso é válido para hoje. Se a pessoa lê a Sagrada Escritura, mesmo erroneamente as que chamam de Bíblia, porque mesmo lá com todos os erros que fizeram de tradução, mas lá mostra Israel como escolhido. Israel não quis ser escolhido, Israel foi escolhido. E sendo escolhido, ele tem que cumprir o papel dele. E Israel está dando fruto. Pode falar, Elivan? Estou ouvindo aqui. Está ouvindo? Ah, sim, muito bem. Então, Israel foi escolhido e toda a terra será Israel. Não haverá guerra, não haverá clamor. Qual foi o primeiro país do mundo que houve ressurreição? Não houve ressurreição em nenhum lugar outro do mundo, a não ser em Israel. Lá foi o primeiro país do mundo onde onde vários cadáveres ressuscitaram. Israel foi o único lugar do mundo onde um homem sagrado colocou seus pés limpos e puros, sem nenhum defeito. Yahoshua Mashiach. Israel foi o único país do mundo onde não quer guerras. Muita gente pensa que quer. Israel não quer guerra com ninguém, a não ser que Israel seja invadido. Isso aí é muito claro. O seu estatuto, que é a Torá, diz isso. Você não pode sair guerreando contra ninguém se você não foi atacado. Você tem que ser invadido primeiro. E Israel foi invadido. Então Israel está dando fruto, mesmo atacando o seu inimigo. Mesmo atacando o seu inimigo, que se Israel não atacar, ele vai ser varrido do mapa. Ele não vai ser varrido do mapa. Pelo contrário, o dono de Israel está voltando para cumprir toda a escritura que foi delineada no tempo, pelos profetas, a vinda do Mashiach, principalmente o profeta Daniel e o profeta Yeshayahu, que chama Isaías. O profeta Yeshayahu fala várias vezes na vinda do Mashiach. Várias vezes. Apresenta ele como servo sofredor, apresenta ele como um homem feio, que não tinha beleza nem formosura. Capítulo 53, verso 1 a 3. Então, os profetas mencionaram a vinda dele e ele está voltando. E o mero homem tolo mortal não tem como fazer nada para proibir isso. Não há como o homem parar isso no tempo. Isso ao seu tempo vai se cumprir. Então, irmãos, eu já falei bastante e gostaria agora de... Oi, Morazinho. Exatamente. Antes de passar a palavra para os irmãos, eu gostaria de citar o Shemote, quando Miriam tocou o pandeiro, o atuf, o atalaia, e ela disse, ela pronunciou, Hu ve milhamah, português, ele é varão de guerra. Não disse ele é varoa, ele é mulher, ele é varão de guerra. O texto diz isso. Ora, que varão de guerra? O seu sopro, no filme Os 10 Mandamentos, que é Ten Mandaments em inglês,
feito. E nesse filme, o pai de Benjamin Netanyahu, se você vê ele, já morreu há muito tempo, você vê ele a cara de Netanyahu. Ele vai os irmãos assistem esse filme, antes de começar o filme, ele vai na frente e diz, vários historiadores, filho de Alexandria, fulano de tal, Eusébio, fulano de tal, assim, fala isso e isso. Aí ele vai, fala uns 3 minutos e o filme começa. Foi o melhor filme que eu vi nos 10 Mandamentos. Foi o melhor filme. E nesse filme, um velhinho sem enxergar, quando o mar começa a se abrir, o velhinho diz, é o sopro de Elohim. É o sopro, quer dizer, o sopro, porque ele soprou e a água se abriu. Então, quando passa lá o mar, Miriam disse, ele é varão de guerra. A Iar louvarei. A Iarru eu bendirei. A Yahuá do meu pai eu seguirei. E a Ravehu é o seu nome completo. Ela citou as abreviações todas do nome ali naquele versículo. Tiraram tudo isso. Mas no original consta isso. Miriam citou Iar, que não está errado. Citou Iarru, citou Yahuá. E depois disse. E depois ela disse. E a Ravehu é o seu nome completo. Porque ela sabia que o nome continha 8 letras. E esse é muito bondoso. Esse, ao seu tempo certo, vai enviar o seu filho para reinar indubitavelmente, ou seja, sem dúvida nenhuma, reinar absoluto, com toda a autoridade por 1000 anos sobre toda a terra. E toda a terra será Israel para o bem da humanidade, onde haverá grande ressurreição, para viverem na terra aqueles que receberam o indulto dos seus pecados, aqueles que se converteram e os que foram bons. Quanto aos maus que não quiseram se converter, desdenharam e praticaram o que não prestava, esses irão para a segunda morte. Porque o Apocalipse está escrito, se não falar a memória, capítulo 15. Lá diz, e o número dos condenados é como a areia da praia. Quer dizer, o indivíduo vai viver a vida toda na terra, cometendo barbaridade, cometendo inúmeros crimes. Não se converte, escuta a palavra e vai ser liberto. Não, e a Ravehu seria o injusto. E a Ravehu é um juiz também que condena. Então esses irão para a segunda morte. E a Ravehu não tem precisão, nem quer no seu reino pessoas ímpias. Ele quer pessoas justas. Ele vai varrer todo o lixo da sua casa. Tudo que causa adversidade, tudo que causa crime, tudo que foi perpetrado por Satã, que levou à queda do homem. Chama o Jota. Ah, Jota, vou chamar ele aqui. Jota. Muito bem, irmãos. Então, nós sabemos que ao seu tempo o Mashiach vai voltar. E o reino vai ser estabelecido para toda a humanidade obediente. Para toda a humanidade obediente. E ninguém pode acusar o Todo-Poderoso Yahweh de maldade ou que ele é ruim, porque o texto do Salmo 136 diz que ele é Tove. E Tove em português é bom. Tove é a palavra hebraica para bom em português. Ele é muito bom. Então, irmãos, eu já me explanei muito, já 1 hora e alguns minutos. Eu gostaria agora de passar a palavra para alguns irmãos. 18 se encerra, né? Eu não aguento aqui. Eu gostaria de passar a palavra para alguns irmãos, para que os irmãos explicassem o que entendeu. Vamos começar com Dona Cícera, com a irmã Cícera. Irmão Jota entrou, tá falando Ele entrou? comigo. Não, tá não não. sei, chama Entrou de não. novo. Entrou não. Vou chamar a Jota de novo. Estou chamando. Vou chamar a Jota, vou chamar Dona Sandra, o Sidney, o irmão Wilson. Elivan caiu. Chamar Elivan de novo. Elivan caiu agora, foi bom que eu vim. Dona Cícera, pode falar. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora, bem claro. Tá me ouvindo? Ouvindo. Tá, a internet tá caindo toda hora, né? É muito ruim caindo. Tá, muito boa a explicação, né? Mas eu não quero comentar nada, não. Vou deixar para os outros irmãos. Tá bom. Vai comentar. Isso, muito bem. Fala, Valdeci. Alguns comentários assim, sobre Miriam Magdala, que o demônio que se apossou dela era um demônio
identificado, não. Mas com esse resistiu. Resistiu e não queria sair do corpo dela, mas saiu. Quebraram tudo, mas a Rochua foi sobre ele e tirou ele de dentro da Miriam Magdala e ela se tornou uma grande, ela já era, né? E se tornou uma grande mulher dentro de Israel. Para toda a comunidade messiânica, ela foi uma grande mulher. Sustentou, custeou com seu próprio dinheiro toda a andança dos irmãos e ela ali firme, custeando, porque dinheiro não faltava, porque era dona de peixaria, então o dinheiro entrava todos os dias, né? Que a pescaria todos os dias, então o dinheiro ela sempre tinha, nunca faltou dinheiro. Então, algumas coisinhas que recebeu, mas foi pouca coisa que recebeu de fora, mas a Miriam Magdala foi uma grande mulher, custeada, escreveu sobre tudo, né? E sobre o relato da série, ela ensinou até Kefa a aprender a ler e escrever, que Kefa não sabia ler nem escrever. É, exatamente. Poucas pessoas sabem disso, mas foi ela que começou ensinando ao que o povo chama de Lázaro, que era primo dela, fazia parte dos zelotos, analfabeto, né? E ela... Oi. Miriam aprendeu com ele foi o professor de Miriam. Não, Varaci, o relato você está equivocado. Você está equivocado. Ele era analfabeto. Quem ensinou a ela foi ele. Foi ela. Então, foi o contrário, né? Lá no filme mostra ela ensinar ele. Agora, ele não queria, porque ela era mulher. Ele não queria porque ela era mulher. Aí, quando ele foi levantado, e a Rochua disse... Quando ele foi assassinado, ele foi assassinado pelo romano. Lembre-se disso, ele foi assassinado pelo quê? Na série foi mostrado ao contrário, a série mostra que ela tinha aprendido com ele. Não, você está equivocado, não mostra isso não. Foi ela que ensinou, ela desde pequena, ela aprendeu, veja só, quando os romanos chegaram lá na mata, que ela estava amarrada pelo marido, que ele ia recambiar ela de volta, o romano chega, o Caio Valério chega com o centurião e com a milícia e diz, vocês são hebreus, eu tenho a ordem de manter a paz nesse território, vou saber quem tem a verdade de vocês. Aí ele diz, parado, hebreu, eu vou ouvir ela também. Aí ela, em vez de se dirigir a ele em hebraico, em que idioma ela falou para ele? Ela se dirigiu em latim. O abestalhado não sabia uma palavra em latim. Ficou só feito um pato choco. Pensava que era homem, porque era homem e iria falar. Aí Caio Valério escutou assim, você é uma mulher, sabe latim? Ela disse, sei eu também siríaco, aramaico e sou PhD em hebraico. Ou seja, não diz PhD, a sua mulher é PhD. Sou perita em hebraico. Quer dizer, uma mulher altamente instruída. Tanto que no casamento... O pai ensinou tudo a ela. Ela aprendeu, Valdeci. E no casamento dela, lembre-se, a cena antes, no casamento dela, outro centurião chegou lá e começou a quebrar as coisas e tal, e tal. E o pai dela, olha, por que isso, tal e tal? Aí ela pegou os pegarninhos, meu pai, vocês estão fazendo errado aí. Cláusula tanto, diz isso. Aí ele diz, uma mulher que sabe tudo isso, onde você aprendeu tudo isso? Está lá no filme, e tá no meu relato aqui também, tudo bate. Ela sabia latim, no livro dela que ela sabia sobre os poetas romanos, sobre os poetas, os gregos, tudo isso ela tinha estudado. Ela era uma mulher altamente sábia, porque ela não trabalhava, ela foi mimada desde criança. Agora a mãe dela morreu e o pai dela ficou viúvo e não quis casar para cuidar dela, e deu uma educação a ela de alta relevância. Ela aprendeu muito, por isso que ela disse ela disse a Caio Valério, eu sei também. Ele falou, você sabe latim? Sei também aramaico, siríaco e sou perita em hebraico. Então ela sabia, e Eliezer foi educado numa cultura que não aprendeu. Ele desde pequeno foi levado para o grupo zelota, que odiava o romano. Os romanos mataram ele foi morto pela espada romana, foi enterrado. Lá no filme mostra isso, olha assim. Aí a Rochua chega no túmulo quando Marta diz, ele morreu, e a Rochua diz, não, ele apenas dorme. Aí o que acontece? Ele diz, mas eu vou lá. Aí quando chegou no túmulo disse,
Eliezer, eu te ordeno, saia daí e venha até a mim. A tradução errônea denuncia o erro. Na tradução errada diz, Lázaro, eu te digo, vem para fora. Vem para fora não existe em português, está errado. Ele disse, Eliezer, eu te ordeno, venha até a mim. E ele veio mesmo. Teve que se levantar porque Yahushua chamou, o sopro entrou nele de volta. E ele veio. Analfabetinho como morreu. Aí aprendeu com Miriam de Magdala depois que Yahushua convenceu a ele. Yahushua disse, se está ensinando, não importa o sexo. Se está ensinando a você ser alfabetizado, tanto faz ser um professor como uma professora. Não tem problema. Porque não tem problema ela ensinar. Tanto que Kefa também relutou de não aprender com ela. Mas Kefa aceitou depois, quando Yahushua mostrou a ele. Olha, as mulheres são iguais a vocês. Entendeu? Está lá tudo escrito isso aí. Então ele aprendeu com ela. Que ela sabia muito, mais do que muitos homens. Ela sabia mais do que muitos homens. Exatamente. E não impede de saber, de ter o saber de diversas ciências, porque é mulher. Isso aí seria uma coisa bárbara o homem dizer um negócio desse. E o marido dela bateu nela porque ela se sentiu envergonhada, né? Viu, olha assim, no filme a Elisa citou a cena que ele bate nela depois que saiu dali do casamento. Ele bate nela na hora das núpcias. Ele bate muito nela, violenta ela, porque depois de bater teve relações com ela forçado. E ele tinha uma concubina fenícia. E essa concubina fenícia deu à luz uma menina. E ele queria que fosse um menino. Bateu nela por isso. Quer dizer, tudo sequência de coisas erradas. E ela fugiu por causa disso. Você lembra disso que a concubina dele também apanhava. Então... O tal do U era terrível, matou o pai dela. Era terrível, era ganancioso demais. Perfeitamente. Então, o que a Escritura quer dizer no verdadeiro Sanhedrin, na casa do julgamento, não importa o sexo, sabedoria está em qualquer mente, aprendizagem também. Então, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoa para isso. Entendeu? O homem é o cabeça, sim, claro, mas ele não vai deixar o homem com tudo. A mulher não pode aprender nada. Isso não está na mente dele. Não tem nenhum escrito que concorde com isso. Nós sabemos como é o correto, né? Nós sabemos como é o correto. Bom, agora são 5h28. 5h28. Vamos passar a palavra para a dona Cícera para ela falar alguma coisa para nós. Ela não falou quase nada. Ela falou que não queria falar isso. Fala tu, Valdeci, já que a dona Cícera, Elivan caiu, estou chamando ele não está voltando. O Jota não entrou, né? Jota também não entrou. Então eu vou parar a gravação aqui, porque... Eu só queria comentar sobre aquilo mesmo. Tá de bom tamanho. Então... encerra. Então está de bom tamanho. Muito bem. Faz a Mas oração. ele vai no ar ou tá... Não, ele caiu. Eu estou chamando ele várias vezes e ele não está entrando. Eu estou chamando, já chamei Dona Sandra também aqui de Biúna. Então já faz um negócio Chamei para encerrar a gravação. Sidney. Chamei... Hoje ninguém entrou, só foi nós 5 mesmo, né? Só foi nós 5 mesmo. Então, vamos fazer a oração, olha assim, para encerrar mais cedo hoje, né? Não tem mais o que a gente abordar. Vocês podem até continuar, mas encerra a gravação. Vamos encerrar aqui para a filmagem, no caso. Eu não aprontei nada pra hoje, então... Aí ele encerra mais cedo. Então vamos encerrar mais cedo. Isso. Então tu faz a oração para que nós possamos assim agradecer ao Todo-Poderoso. Certo. Então vamos apresentar a comunidade messiânica, né? Isso. Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso, chega então a sua presença correta. Mais uma reunião. Hoje, por falta de outros membros, mas com esses membros foi bastante proveitoso, aonde aprendemos todas as coisas sobre o governo do Mashiach, que está próximo, está quase chegando por aqui, e queremos agradecer por toda a falácia que aconteceu na reunião, de bom proveito, que ela sirva de energia, né? De fogo para todos nós, e que a gente cada dia mais podemos
Que assim seja. Então vamos agora a bênção sacerdotal. E nós encerramos a nossa reunião hoje. E depois a gente pode continuar, daqui a pouco a gente pode continuar falando, daqui a pouco eu ligo de volta para vocês. Mas vamos lá, é a bênção sacerdotal. Isaria Havehu Panava Alecha Isar Lechem Shalom Ve Ishem Et Yahavehu Panava Alecha. Que Yahavehu te abençoe e te guarde. Que Yahavehu levante sua face, faça resplandecer o seu rosto e designe a sua paz. Então está encerrada a nossa reunião.